Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje, dia 28/9/2023, vamos iniciar mais uma aula no nosso módulo, Análise de investimento, a aula de número 9. Hoje a gente já vai para a conclusão do conteúdo, Amanhã a gente vai fazer mais uma atividade para a gente encerrar. E amanhã também a gente já faz o encerramento desse módulo. Então, amanhã é a nossa última aula. Compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente poder dar início aqui ao conteúdo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, professor. Ótimo. Bom, na última aula, a gente estava falando um pouco mais sobre o CDB, e aí nós falamos, do prazo de aplicação, foi a última parte que nós comentamos com vocês. E depois ficou, faltando a gente complementar aqui a parte de como fazer, como investir em um CDB. Então nós temos aí à disposição tanto os bancos quanto as operadoras, via banco ou corretoras. Então nós temos várias corretoras aí à disposição de vocês, as quais vocês podem estar fazendo seus investimentos. Uma delas, é a BTG, bem conhecida, corretora. Mas você pode estar fazendo no próprio banco. Mas como nós já aprendemos, desde o início aí, que os bancos não oferecem umas taxas muito boas. Então, geralmente você vai encontrar os melhores produtos com a melhor opção para você ganhar mais dinheiro nas corretoras. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Então vamos aqui falar um pouquinho mais, sobre como investir no CDB. Existem duas formas muito simples de investir nesse tipo de aplicação: via bancos ou via corretoras. Os bancos podem oferecer ofertas exclusivas dos CDBs, especial ou atreladas à sua conta, com benefícios de cashback, por outro exemplo. Já as corretoras tendem a concentrar ofertas de vários bancos e mercados secundários, permitindo ofertas um pouco mais interessantes de títulos, como eu disse a vocês. Você só vai encontrar aí os melhores produtos, os mais atraentes, nas corretoras. Vamos dar uma organizada aqui. Então vamos lá. O investimento em CDB, geralmente o primeiro realizado pelos investidores, é um dos mais seguros presentes no mercado financeiro. Assim, para realizar suas aplicações financeiras em CDB, o investidor deverá, primeiro, compare, comparar todas as opções disponíveis nas instituições que possui conta, fazendo uma pesquisa ampla de todos os ativos. Aí você vai me dizer, professor, mas eu tenho que ter conta só em uma corretora? Não, você pode ter conta em várias corretoras, certo? Porque aí você tem como fazer uma comparação. Por exemplo, você vai investir num CDB pré-fixado. Então você já vai saber o tempo, a taxa, quanto você vai receber no final.
Então você pode fazer uma comparação entre essas corretoras, né? Você vai comparar o valor que você vai investir no tempo que você vai investir, qual é a que vai te trazer mais rentabilidade. E aí você vai fazer o investimento, é lógico, né, naquela que vai te trazer aí uma rentabilidade maior. Como eu disse também aí inicialmente, depende muito do seu perfil de investidor. Aí tem pessoas que é mais ousada, tem pessoa que tem mais dinheiro, menos dinheiro, o tempo que você pode deixar investido esse dinheiro, então tudo isso vai ser levado em consideração. Segundo, verifique os riscos. Analisar qual é o ranking do banco emissor para evitar o máximo se expor em risco de crédito elevado. Então, analisar qual é o banco, né, que emitiu esse título. Qual é o banco? Qual é a empresa que está emitindo esse título? É confiável? Ainda que você tenha, né, ali como receber, como nós já falamos aí, até 250 mil reais, caso, né, esse banco, essa empresa aí não consiga te devolver esse dinheiro, né, nós temos então aí o fundo garantidor, que vai estar te devolvendo até 250 mil, mas como a gente sempre diz, né, é um processo administrativo, burocrático. Então, para evitar esses deslizes, né, é interessante a gente verificar os riscos, verificar o prazo, entender qual é o prazo e se o investimento possui liquidez diária. Outro fator importante, analisar o valor inicial, descobrir o valor mínimo de aplicação, pois alguns CDBs possuem altos valores de entrada. Então, qual seria, né, o valor do título que está sendo vendido? Comparar as taxas, analisar as taxas que podem ser tanto atreladas ao CDI, ao IPCA ou mesmo em uma taxa pré-fixada. Então é interessante também fazer uma comparação das taxas para saber se vai te dar uma boa rentabilidade ou não. Ter o FGV em mente, né, o fundo garantidor, saber, né, que o fundo garantidor cobre apenas 250 mil reais por banco e por CPF, com limite de ressarcimento em prazo de até 4 anos, de 1 milhão. Então, pessoal, para a gente entender melhor, né, a gente tem sempre que investir valores, né, abaixo de 250 mil reais. É interessante que seja ali na casa dos 200, né, porque senão você vai ganhar o juro e o juro vai ficar ali já quase que dando ali os 250 mil. Então é interessante investir só até na casa dos 200 para você não correr o risco aí de perder parte do seu dinheiro. Aplique. Transferir os recursos para instituições e aplicar o valor. Trade com CDB. O que é e como funciona? Fazer uma trade com CDB significa comprar certificado de depósito bancário com a instituição de vendê-los, com a intenção de vendê-los por um preço mais alto a um curto período de tempo. Então, quando a gente fala dessa trade, né, com o CDB, é quando a gente vai fazer, né, uma compra ali de certificado de depósitos bancários, já na intenção, né, que esse negócio vai ter uma melhoria de preço e a gente vai vender esses títulos logo ali mais na frente para ganhar dinheiro. Geralmente quem trabalha com esse tipo de investimento é aquela pessoa que fica quase o dia todo, né, acompanhando ali bolsa de valores, acompanhando o mercado financeiro, observando se vai ter melhoria ou não, para ele fazer esse tipo de investimento, para não ter o risco de fazer e não ganhar dinheiro. Isso geralmente envolve a
especulação sobre as taxas de juros e o movimento do mercado. É o que eu acabei de dizer para vocês. Quando a gente fala dessa especulação, é exatamente a gente ficar observando o mercado financeiro o tempo todo, né, as oscilações do mercado financeiro, e a gente dá ali o pulo do gato. Então é interessante isso. E tem gente que faz isso muito bem, né? Não sei se vocês lembram quando houve, né, aquele escândalo na JBS. Aí o pessoal, os donos da JBS, sabia do escândalo, né? Sabia que o escândalo vinha a público porque eles já tinham uma data prevista ali, né, de como aquilo aconteceria. E o que que eles fizeram? Eles guardaram muita grana, porque quando veio a público o escândalo na JBS, né, aquela questão de desvio de dinheiro, pagamento para deputado, senador, para ter privilégios de votação sobre ali o mercado deles, o que que aconteceu? As ações da empresa deles, né, da JBS, foi lá embaixo, né, as ações caíram. Aí o que que eles fizeram? Eles foram lá e compraram praticamente quase todas as ações, porque estavam baixas e eles estavam com dinheiro para comprar. Então eles foram lá e compraram. Uma semana depois as ações foram lá em cima. Os caras ganharam em uma semana aí quase 5 milhões de reais em uma semana, só com a queda das ações que eles tiveram na empresa deles. Então assim, o cara tava de olho ali, mesmo com a desgraça em cima dele, ele de olho e ainda fazendo muito dinheiro, né, no meio da tempestade, digamos assim. E tá lá, né, até hoje. E tá uma empresa muito grande, uma das maiores aí, maior frigorífico do Brasil. Então é especulação. A pessoa fica especulando para saber se o mercado vai melhorar, se não vai melhorar, se vai aquecer, se não vai. Em cenário onde as taxas de juros estão em declínio, pode ser favorável comprar CDBs pré-fixados e vendê-los. Quando as taxas caem, já que o valor do CDB pode aumentar, da mesma forma em um ambiente de taxas de juros crescentes. E os CDBs pós-fixados podem ser mais atrativos. No caso, aí nós temos aqui os riscos, né? Os riscos do trade com CDB. O trade com CDB é uma prática arriscada e especulativa. Arriscada por quê? Porque depende muito das taxas de juros. Depende muito dela aumentar ou dela baixar. Então, dependendo aí de como foi feito o investimento, pode ser que você perca muito dinheiro, né? Ou então ganhe muito dinheiro. As taxas de juros e o mercado podem ser imprevisíveis e voláteis. Então a gente sabe muito bem que o mercado financeiro ele oscila demais da conta, né? Ainda mais quando você está vivendo uma instabilidade no seu país, né? O Brasil hoje vive uma instabilidade muito grande e essa instabilidade faz com que o mercado financeiro fique oscilando o tempo todo. A mesma hora que tá lá em cima, tá lá embaixo, tá lá em cima, tá lá embaixo, aí você vai olhar o gráfico do mercado financeiro, tá aparecendo, né, as linhas do coração, ele tá subindo e descendo ao mesmo tempo, sem parar. Então ele está oscilando muito. Aí fica difícil fazer investimentos nesses momentos, exatamente porque você pode ou ganhar ou então perder muito dinheiro de forma muito rápida. Por que que muitos investidores, não sei se vocês acompanham aí, mas o Brasil ele perdeu mais ou menos uns 250 milhões de investimentos aqui, de pessoas que faziam, né, investimentos no Brasil, assim, em questão de 3 meses. Então, as pessoas estão investindo em outros lugares que está mais estável, a economia mais estável, a economia mais firme, uma economia que, digamos assim, não tem um risco, né, do cara botar o dinheiro lá e perder. Então, essa oscilação não é muito boa pro mercado financeiro, tá, gente? Nós estamos falando de mercado financeiro. Também é importante considerar os custos de transações e impostos que podem afetar a rentabilidade.
Só faça se for certificado. Fazer trade com CDB é uma prática complexa que deve ser confiada a profissionais qualificados. É importante ter um bom entendimento sobre o mercado e das taxas de juros. Além disso, essa prática não está necessariamente alinhada a uma mentalidade de investimento de longo prazo. Se você não é um profissional certificado, é aconselhável buscar aconselhamento de um especialista antes de se envolver com trades com CDBs. Então isso aqui envolver em trades, né, com CDB. Então não é, né, um investimento aí assim muito fácil de ser feito. Então fica mais viável trabalhar lá com o CDB pré-fixado, com o CDB pós-fixado, né, e deixar esse negócio da trade para um lado. Agora, se você tem interesse mesmo, você pode procurar um especialista nessa área que vai te explicar melhor, que vai te orientar, que vai te ensinar. É interessante que tem muitos grandes investidores, eles contratam essas pessoas, né, os especialistas, para poder fazer os investimentos. Eu conheço um cara que ele tem muito dinheiro investido e ele falou que o cara que faz os investimentos para ele, o cara que faz o investimento para ele ganha 300 mil por mês. Então, o especialista que faz os investimentos ganha 300 mil por mês. Agora, imagina quanto o cara não está ganhando, né? Mas o cara falou para mim assim que ele fica dia e noite na frente de um computador, né, especulando o mercado. Então, ele investe, ele tira, ele investe, ele tira, ele investe, ele tira, e o cara ganha muito dinheiro, mas o cara é especialista mesmo e o cara tira tempo para aquilo ali. Quais são as vantagens e desvantagens do CDB? O investimento em CDB, apesar de não ser tão popular quanto a investir na poupança, né? Porque poupança todo mundo investe, né? Todo mundo investe em poupança. Até o aposentado, ele vai lá tirar o dinheirinho da aposentadoria, ele deixa guardado um pouquinho lá na poupança. Deixa R$50, R$100, guarda lá. Então, poupança é bem conhecido. Possui uma boa representatividade dentro do nosso mercado financeiro. Então, como qualquer outro investimento, essa aplicação possui as suas vantagens e desvantagens. Entre elas podemos citar. Então, vantagens do CDB. Segurança. Um investimento em CDB possui garantia do fundo garantidor. Então, ele é um investimento tão seguro quanto a poupança. A ausência de taxas. Diferente de outras aplicações, o investidor não paga nenhuma taxa para a corretora ou banco quando adquire um título. Liquidez. A liquidez dessa aplicação pode ser diária, o que permite o investidor realizar o seu resgate a qualquer momento que precisar. Rentabilidade. A rentabilidade é superior à caderneta de poupança, especialmente em momentos de juros mais elevados. Diversidade. É possível encontrar uma variedade enorme de CDBs à disposição, com diversos prazos, valores e rentabilidades. Isso ajuda o investidor a definir melhor sua estratégia de investimento. O investimento em renda fixa pode ser utilizado como uma espécie de reserva de oportunidade, pois ele pode ser usada assim que alguma oportunidade de investimento ou emergência aconteça. Então essas são, né, todas as vantagens que nós temos aí de fazer investimentos em CDB. Tem desvantagens? Vamos ver quais são as desvantagens. Tá aqui. Desvantagens do CDB. Imposto de renda. O imposto cobrado sobre essa categoria de aplicação pode corroer bastante os rendimentos, sobretudo quando o resgate acontece no curto prazo. Então, quando a gente faz o investimento a curto prazo, né, tem um percentual. Não sei se vocês lembram da tabelinha lá em cima.
Então, quanto mais tempo você deixa o investimento lá parado, menos imposto você paga, né? Até chegar ali à casa dos 15%. O imposto você paga sobre o lucro, tá? Rentabilidade. A taxa de rentabilidade pode ser, por vez, muito baixa e, a depender do momento em que o patamar do CDI se encontra. Então, ainda que ganhe uma rentabilidade da poupança, pode perder para outros ativos financeiros. Então, ele é melhor do que poupança, tá? Mas ele pode perder para outros ativos aí financeiros, né? Para outros tipos de investimentos mais ousados. Valor mínimo do título. A exigência do valor mínimo do CDB exigido para comprar um título pode representar uma barreira para a aquisição. Isso porque existem outros títulos, como os do Tesouro, com valor mínimo na compra, né, de R$ 38. Risco de falência do banco. Se o investidor comprar um CDB e o banco falir, o compromisso de pagamento não será honrado. Nesse caso, o investidor terá que acionar o fundo garantidor para recuperar o seu dinheiro. Não é como a poupança, né? A poupança é um pouco diferente, mas é garantido também pelo fundo garantidor. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Desculpa o atraso. Tranquilo. Quais são as alternativas de investimento em renda fixa? CDB ou Tesouro Direto? Qual escolher? CDB ou LCI? Vale a pena investir? O 3. CDB ou poupança? Quanto rende cada um? São algumas perguntas, né, que são feitas o tempo todo, né? CDB ou Tesouro Direto? Uma dúvida bastante comum entre os investidores é escolher entre CDB ou Tesouro Direto. Essa dificuldade é maior ainda quando o CDB é comparado a um título do Tesouro Selic, já que ambos podem ter liquidez diária. Como vimos anteriormente, assim como no CDB, os títulos públicos também possuem incidência de impostos, como imposto de renda, o IOF e o IOF, né? Mas não somente isso. A própria Bolsa de Valores brasileira, a B3, cobra uma taxa de custódia de 0,25% ao ano sobre o montante do capital aplicado no Tesouro Direto. Sem contar que ainda atualmente algumas poucas corretoras e bancos cobram taxas que podem chegar a 2% ao ano sobre a aplicação no Tesouro Direto. Desse modo, podemos dizer que, analisando todos os cenários possíveis, um CDB pode ser mais vantajoso que um título Tesouro, quando as taxas cobradas pelos bancos entram na conta. Mas ainda nos casos em que o CDB for mais vantajoso, não devemos esquecer a quantidade da instituição emissora do título. Isso é muito importante, pois é um estresse a mais que deve ser contabilizado. Isso acaba provocando prejuízo ao investidor, porque o seu dinheiro não renderá juros nesse período. Aí nós temos o CDB ou LCI. A letra de crédito imobiliário, né, que é o LCI, também é um título de crédito, assim como o CDB. Porém, os recursos captados são exclusivamente para investimentos no setor imobiliário.
Como o CDB é um título mais popular no mercado financeiro, você terá mais facilidade em encontrá-lo à disposição para venda. Já o LCI é ofertado a uma quantidade muito inferior. Além disso, o CDB pode oferecer ao investidor a possibilidade de ganhar uma liquidez diária do título. Isso não é possível no LCI, pois a rentabilidade só será obtida após o vencimento do título. O ponto onde você deve realmente focar é no imposto de renda. E isso porque as LCIs são isentas dessa taxa. E, consequentemente, as taxas equivalentes serão muito diferentes entre si. Confira, por exemplo, abaixo. CDB rentabilidade 108% do CDI. LCI rentabilidade 87% do CDI. Então pode ver que a rentabilidade dele do LCI é menor, mas é exatamente porque aqui você não paga imposto de renda. Se a gente for analisar, né, aqui no CDB a gente paga o imposto de renda, só que a taxa também, né, vai lá em cima. Considere que o prazo de vencimento é de 360 dias para ambas. Nesse caso, segundo a tabela do imposto de renda, a alíquota é de 20% sobre o lucro do CDB. Seu valor líquido seria de. Aí a gente faz o cálculo aqui e nós encontramos 86,4% do CDI. Logo nesse cenário, a LCI, com rentabilidade líquida de 87%, seria mais vantajosa que o CDB, com rentabilidade líquida de 86,04%. Nesse caso, a LCI é mais interessante. Corretoras como as do BTG e XP costumam colocar as taxas equivalentes do CDB ao lado de outras aplicações de renda fixa, o que facilita, né, a comparação. Então é interessante, a gente viu logo acima, né, que nós temos que aprender a fazer essas comparações para a gente ver, né, se compensa ou não. CDB ou poupança? Tanto a rentabilidade do CDB quanto a rentabilidade da poupança estão ligados à taxa Selic. A diferença é que geralmente o CDB paga mais de 100% da taxa Selic. Já a poupança paga apenas 70% da taxa Selic. Ou seja, apesar de ambos serem considerados investimentos de baixo risco, o CDB geralmente ganha da poupança em rentabilidade. Então, escolher entre CDB e poupança depende da sua necessidade de precisar do dinheiro investido no curto prazo. Vale a pena investir no CDB? Assim como em qualquer investimento, a resposta é que depende do seu perfil de investidor. Então a gente sempre vai falar disso aqui, né? Perfil do investidor, perfil do investidor. Qual é o seu perfil de investidor? Você é aquele investidor que investe o dinheiro na segunda-feira e na quarta-feira você vai lá para pegar, né? Você é aquele investidor que investe na poupança e não consegue segurar nem 30 dias, já pega o dinheiro lá da poupança? Ou você consegue deixar o dinheiro lá render por 2 meses, 3 meses, com tranquilidade? Então vai depender muito do seu perfil mesmo. Desse modo, o que podemos dizer é que para o curto e médio prazo, o mais indicado é o CDB, que oferece liquidez diária, porque você pode gastar rapidamente. Essa é uma boa opção para aqueles que ainda não encontraram uma forma mais rentável de aplicar o seu recurso, principalmente para as pessoas que costumam deixar um capital substancial em sua conta corrente, sem que necessitem daquele dinheiro de forma imediata. Contudo, é preciso lembrar que você fique bastante atento quanto à remuneração oferecida. Geralmente, os CDBs remuneram uma taxa abaixo de 80% do CDI.
perdem como investimento, né, para a poupança. Além disso, para aqueles que têm uma atitude mais conservadora, a aplicação de recursos desse título pode ser uma saída para a diversificação dos investimentos. Bom, pessoal, então a gente viu muito, né, sobre CDB, falamos muito sobre CDB, investimento, liquidez, falamos aí das taxas de juros, né, falamos também sobre os impostos que é pago, tanto o imposto de renda, né, quanto o IOF. E dentro, né, desse tema, a gente sabe que é um tema gostoso de estar trabalhando, é um tema gostoso de estar falando sobre ele, né, mas eu acredito que a gente conseguiu explanar para vocês aqui o básico, né? A gente sabe que não é o suficiente, mas nós conseguimos trazer para vocês uma ideia formada do que é investimento em CDB. E se vocês tiverem interesse, né, você já tem aí um passo a mais, né, em direção ao CDB. Alguma dúvida, alguma pergunta, né, alguma colocação, alguns planos, né, que você já está em mente, ó, professor, já estou pensando em fazer assim. Bom, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, professor, tinha até que não, porque você explicou bem explicado. Assim, a única dúvida que eu tenho, se arrochar mesmo assim, dentro de um ano, se o Tesouro ganha do CDB. O tesouro, como a gente falou, né? Vai depender muito de como você vai investir. Porque dependendo do CDB que você fizer, o CDB sempre vai ser mais vantajoso do que o tesouro. Sempre mais vantajoso. Vai depender do seu perfil de investidor. Né? Porque o tesouro é bom, mas o tesouro pode oscilar também na questão das alíquotas ali, das taxas, né? Então, o CDB é mais interessante. Aí vai depender muito de qual é o tipo, né, de investimento que você vai fazer, né? Se é a longo prazo, porque o CDB a longo prazo ele vai te pagar muito bem, né? Tão bem quanto o tesouro. E tem aquela questão, né, da oscilação das taxas também. O CDB não oscila, é fixo. Você pode pegar o pré-fixado, né? Ou então você pode pegar um que oscila também. O CDB, o bom dele é que ele tem três opções. Tem o pré-fixado, né, tem o pós-fixado e tem o híbrido, como nós falamos lá na primeira aula. Aí o pré-fixado você já sabe, né? Se você comprar um pré-fixado em 5 anos, você sabe o que você vai receber daqui a 5 anos. Se você comprar um pós-fixado, aí você já não sabe quanto você vai ganhar lá no final, porque ele vai oscilar, depende muito da taxa Selic, né? Ele vai ficar dependente da taxa. Pode ser que ele oscila para muito, né? E pode ser que ele não te dê tanto lucro quanto você esperava. Pode ser que ele te dê mais lucro do que o pré-fixado, porque vai depender muito do momento, né? Vai depender muito da gestão do governo, porque o mercado financeiro é dependente, não tem jeito. O mercado financeiro depende da gestão do governo. Não tem como o mercado ir bem se o Brasil vai mal. Tipo assim, as finanças, né, do nosso país vai mal. Se as finanças forem bem, né, o mercado financeiro vai bem e a gente ganha dinheiro no mercado financeiro. Agora, Resumindo, o melhor investimento é CDB mesmo, que não depende do governo. Isso. É o CDB, porque aí você vai investir no banco, você vai emprestar para o banco, né? Você não vai emprestar para o governo. Porque o título também do governo vai correr muito risco, né? Principalmente se o governo não é confiável. Se a economia não vai bem, entendeu? A gente torce para que melhore, que fique tudo bom. Mas isso é uma coisa que
só torcida não adianta. A gente espera que tenha algumas ações também, porque precisa de ações para melhorar. Então a gente está vendo aí assim, muitos gastos desnecessários, né? Então assim, a gente vê que pode mudar, né? Tipo, ministros pegando avião da FAB e viajando, indo assistir jogo. Isso não pode acontecer, né? Os aviões da FAB não é para ministros ficarem viajando. Ainda mais para passear, né? Se fosse um caso assim de urgência, aconteceu um desastre lá no Rio Grande do Sul, aí o ministro precisa sair e ir lá acompanhar, tudo bem, né? Mas esse negócio de passeio, ficar passeando para lá e para cá de avião, isso custa muito caro. E a gente sabe que pode mudar, né? Muita coisa pode mudar, mas vai depender muito aí da gestão do nosso governo. A gente torce para que melhore, porque se ficar ruim, é ruim para todo mundo, né? E aí, pessoal, vamos investir em CDB? O que vocês acham? E eu acho que esse mês eu vou aumentar o meu investimento mais um pouquinho no CDB crédito lá. Faz isso aí, Daniel. Vamos começar a botar dinheiro lá. Esse negócio é bom. Eu vou começar a investir. Eu não invisto em CDB ainda. Tá? Eu não invisto em CDB. Eu tenho investimentos mais no mercado imobiliário. Como eu disse a vocês desde o início, eu sempre busquei investir em mercado imobiliário. Só que o mercado imobiliário também deu não está mais tão aquecido igual estava. Então está meio paralisadão assim. Então a gente deu uma parada, né? Mas eu vou começar a investir em CDB. Eu gostei muito, né, das propostas aqui. Eu vou entrar nesse negócio. Depois eu falo para vocês se está dando certo. Bom, pessoal, então eu quero agradecer vocês. Pode falar, Michele. Professor, só uma dúvida rapidinho. Para investir nesse CDB é só ir lá no banco? Como é que faz? Que eu não sei nem para onde vai. Você entra na internet e procura uma agência chamada BTG ou XP. Existem outras. Aí você vai abrir uma conta nessa agência. É tudo virtual. Você abre uma conta lá e aí você consegue fazer investimento. Aí tipo assim, você vai lá, faz um investimento, ela vai emitir uma forma, né, para você estar pagando aquele título. Aí você vai e paga o título. A partir do momento que você fez o pagamento, você já está com o seu dinheiro investido naquele título. Então você vai investir através das. E no banco também tem, viu? Viu, Michele? No banco tem. Lá no Banco do Brasil, no Bradesco, Itaú, todos eles têm. Só que não é tão bom quanto nas agências, né? Igual a BTG, a XP. Nas agências você vai encontrar CDBs que vão te trazer uma rentabilidade maior do que os bancos, certo? Então eu não. Mas eu não contei para ele, porque não tem nada a ver com isso, né? Boa noite, Ele só me Maria. perguntou. Boa noite. Fala, Michele. Ah, sim, professor, entendi. Então tem que pagar uma taxa lá para começar a botar o dinheiro, né? Não precisa pagar a taxa não. Você vai comprar o título. É como se você fosse no supermercado, comprasse um pacote de açúcar, passasse lá no caixa e pagava ele, entendeu? Aí lá nessa agência você vai entrar, vai criar uma conta gratuita, não paga nada. E aí lá tem vários títulos à sua disposição. Aí você vai comprar um título daquele. Tem um título no valor de 2.000 para você pagar. Aí você compra esse título no valor de 2.000, digamos que é um CDB por 2 anos. Aí você vai pagar 2.000 num pré-fixado. E no final você vai ter, só um exemplo, 2.000 de juros que você ganhou. Então aí você vai, não, eu quero comprar isso aqui. Então ele vai emitir um boleto ou vai emitir o Pix para você, igual você compra na Shopee, no Mercado Livre. Aí você vai e faz o pagamento daquele título. Você vai lá e paga os 10.000 do título, entendeu? Ou 2.000, ou R$1, ou R$10, depende aí o valor que você quiser comprar. Tem vários títulos, aí você vai escolher um que mais lhe agrade, que caiba no seu bolso.
Me parece. Bom, pelo Nossa, menos vocês, o mínimo é R$ 100, professor. Não, na BTG lá tem, não é todas que são iguais, viu, Daniel? Tem algumas que tem até R$ 10, R$ 8, R$ 5. Tem muitas que tem. Não são todas as agências, tá? Mas na Sim, BTG mas é mesmo igual eu vi que tem. o senhor está falando aí, BTG, X, não sei o quê. É corretora, né? Corretora. Eu investi no C6 Bank, Isso, no Banco Digital. o senhor já invertiu diretamente no banco. Isso. É por isso que eu É, tô vendo eu falar comprar o título. Eu falei, mas que diabo é isso? É porque é a agência que vende o título lá. exatamente, é como se fosse o supermercado. Ela tá lá com vários títulos para te vender à sua disposição. Aí esses títulos são emitidos pelos bancos e são mandados para essas agências. E aí lá vocês conseguem comprar o que você quiser, qual você quiser, o que mais lhe agradar. Aí no momento que você faz a compra do título, você paga esse título. Ou através de Pix, ou através. E aí quando terminar, professor, terminou. Esse dinheiro vai cair na sua conta daquela agência, daquela corretora. Então lá é tipo uma agência bancária também, funciona como uma agência bancária. Então o seu dinheiro vai cair lá. É 10 mil mais 2 mil de juro daqui 2 anos. Então daqui 2 anos, na data certinho, o dinheiro vai cair naquela conta sua. E você pode transferir para uma conta bancária sua, ou você pode comprar outros títulos, né? Então você tem como deixar um dinheiro depositado lá também. Não é um banco, mas é uma corretora que possui uma conta para você. Então você pode ter dinheiro lá também. professor, mas é tipo, eu vou receber o valor depois que eu terminar de pagar, eu vou receber o valor que eu comprei o título ou eu vou receber um dinheirinho a mais por cima? Você recebe o valor do título mais os juros. Já tudo Ah, tá. organizadinho, já descontado os impostos, o imposto de renda, IOF, já tudo descontado. Você já recebe. O que é seu vai cair na sua conta lá. O seu capital mais os juros, né, que rendeu durante aquele tempo do investimento. Eu sigo um economista, o cara é fera nisso aí. Ele falou que assim, só que assim, eu não entendi que tinha essa agência, entendeu? Aham. Ele falou que você não precisa ficar com medo, você pode pôr 100, daqui mês você coloca 50, você vai aumentando, você não precisa pôr tudo de uma vez, porque você pôr tudo de uma vez, você tem R$ 1.000, fala, vou pôr os 1.000, amanhã você precisa do 1.000, você perde dinheiro aí no caso, você perde, você não ganha, você perde, porque vai bater o imposto de renda, vai bater um monte de coisa. Não, aí assim, Daniel, você não vai perder dinheiro. Tipo assim, se você colocar 10 mil hoje e você tirar os 10 mil amanhã, não vai ter juros, né? Você vai ganhar um juro bem pequenininho ali, só de um dia que o seu dinheiro ficou investido. Você não vai perder o dinheiro. Só que assim, Não, você também não vai ganhar nada, né? assim, para quem ia pegar, eu pus 10.000, para quem daqui 2 anos ia pegar 20.000, para mim é perder, assim, no caso, né? Porque você precisa. Por isso que aí eu entendi o que eu quis dizer. Você não investe 2.000, investe 5. Uhum, Daqui um ano, daqui um mês, você coloca mais 500, mais 1.000 e vai só. Teve exatamente. uma mulher que estava falando assim que ela começou a investir, hoje ela está com 14 mil de dinheiro, ela já está com 6.000 de juros. Aí, ó. Entendeu? O que que acontece? Você pode comprar, igual eu falei para vocês, é igual um supermercado. Tem títulos para serem vendidos lá. Tem de R$ 1.000, de 500, de 300, de 200, de 100. Aí você vai comprar, né, um título que cabe no seu bolso. Comprou um, deixa ele lá. Eu comprei um título, né, pré-fixado para 2 anos. Ou para um ano, para 6 meses. Comprei um pré-fixado para 6 meses. Então você tem R$ 200 investido para receber daqui 6 meses. Aí daqui 6 meses você vai receber os R$ 200 mais os juros. Aí você pode investir ele novamente. Vou investir os R$ 200 mais o juro. Compra um outro CDB. E aí você vai investindo. Nesse período, sobrou R$ 100, você pode comprar outro título. Não precisa ser o mesmo, entendeu? E não precisa também ser na mesma corretora. Você pode analisar, você pode comparar as corretoras uma com a outra e ver a qual que está pagando melhor ali, qual que é o título que está, né, com melhor juros para você. No caso, você vai ganhar dinheiro. Então, no qual que eu vou investir? Eu vou investir no Daniel, que vai me pagar 10%, ou eu vou investir na Michelle, que vai me pagar 5%? Aí você escolhe, não, vou investir no Daniel.
Aí de repente você vai lá, você tem R$ 500. Aí de repente a Michelle está pagando 10% nos seus R$ 500 e o Daniel está pagando 5%. Não, agora eu vou investir na Michelle. Então as operadoras também oscilam os valores. Por isso que é importante a gente fazer as comparações. E aí a gente vai fazendo investimento. A gente pode fazer em uma, a gente pode fazer na outra, né? Pode colocar uma terceira, uma quarta, né, a operadora aí no meio do negócio. E aí você vai fazendo as comparações e investe naquela que vai te pagar melhor. Professor, Sim. o senhor, se fosse o senhor investiria no CDB para poder dar entrada na sua casa? Ou o senhor juntaria dinheiro ou o senhor financiaria? Então, Michelle, aí depende muito de quanto você já tem, porque para você fazer o financiamento, você já tem que ter um pouco de dinheiro, já tem que ter uma estrutura. Eu acho que não tem como ir lá e financiar do zero. Tem que ter uma quantidade ali de dinheiro ou de FGTS para poder garantir ali, né, o valor inicial do imóvel. Então eu investiria sim em CDB para começar a juntar esse dinheiro. Então todo o dinheiro que fosse me sobrando eu ia investindo ali em CDB, comprava um, comprava outro, comprava outro, porque você está guardando esse dinheiro e ele está rendendo para você, até você ter condição, né, de financiar a sua casa. Aí quando você tiver condição, por exemplo, eu vou dar uma entrada aqui de 50 mil, 60 mil que eu tenho investido no CDB. Aí você vai pegar esse dinheiro e vai dar de entrada na sua casa. Aí até porque você está pagando um aluguel, de repente o seu aluguel é mais caro do que o que você está ganhando, né? Mas segundo alguns relatos que eu já ouvi, por exemplo, uma casa aí hoje vai estar em torno de 200 mil, 250 mil, né? Se você pegar esse dinheiro e colocar no CDB, ele vai te render mais ou menos uns 15 a 20 mil por mês. Você vai conseguir. Então dá para você pagar o aluguel e ainda te sobra aí uns 10 mil reais por mês, mais de 10 mil reais por mês. Então não compensa muito, às vezes, se a gente for analisar, né? Só que a casa não tem um risco, não tem. Não sei. Aí depende muito do perfil de cada um, né? Que a casa própria também é uma coisa que não tem preço, né? Você morar de aluguel, hora ou outra, alguém tá te tirando, tá te expulsando, você tem que sair. E a casa própria não, né? Agora você pode pensar, raciocinar, que aí vai depender muito do seu perfil, viu, Michele? Porque no caso, não tem como eu falar para você do meu perfil, porque o meu perfil de investidor talvez vai ser diferente do seu, né? O do Daniel vai ser diferente do meu. Aí vai depender muito do nosso perfil de investidor. Mas eu começaria pelo CDB, se eu tivesse pouco dinheiro, né? Agora, não sei, de repente você já tem aí uns 30, 40 mil, né? Já para dar de Meu entrada. sonho, professor. Mas eu vou investir. Eu acho que eu vou investir mesmo, porque eu tô doida para conseguir minha casinha. Isso aí, parabéns. Todo tanto que você puder investir é bom, né? Seja pouco, seja muito, é investimento. O que a gente não pode é não deixar de investir. O que a gente não pode é não investir, né? Ou seja, deixar de investir, mas fazer investimento isso é excepcional. Seja R$ 1, R$ 2, 3, 4, 10, 1.000, não importa o valor. Se você investiu, ele vai te trazer um retorno financeiro, certo? Alguma dúvida mais, pessoal? Bom, pessoal, então eu quero agradecer vocês pela participação e amanhã a gente se encontra aqui novamente para a gente poder concluir esse módulo. Combinado? Um forte abraço, tenham todos aí um excelente final de noite e amanhã a gente se encontra no mesmo horário. Muito obrigado. Ok, boa noite, professor. Boa noite, turma. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Davi. Boa noite.